Seja bem-vindo ao curso de lucro presumido, regime tributário do lucro presumido. Olha, para você que vai começar a aula agora, veja só, se você já fez o curso de Simples Nacional ou Lucro Real, certamente já assistiu o capítulo 1, que trata de introdução à legislação tributária das pessoas jurídicas, certo? Aí, lá no capítulo 1, eu estou dando ali uma noção completa da legislação tributária das pessoas jurídicas no que tange a Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Muito importante, né? Por quê? Porque esse capítulo 1 é que vai nivelar o público que vai assistir o meu curso, tá ok? Agora, o curso mesmo de lucro presumido é a partir do capítulo 2. Tá ok? De forma que se esse capítulo 1 você já o assistiu lá fazendo outro curso meu do Simples Nacional ou do Lucro Real, ou então lá na Contabilidade Geral Básica, Contabilidade Geral Avançada, também tem esse capítulo, porque lá também precisamos dar essa noção da legislação tributária, certo? Então, se você já se sente satisfeito, já assistiu, então já pode ir direto para o capítulo 2, tá ok? Lá é o nivelamento que eu faço. Tá? Agora, se você não assistiu, por favor, assista, porque é fundamental, mesmo que você tenha lá grandes conhecimentos da legislação tributária, aqui é importante para que você compreenda os pormenores, inclusive, das normas. Tá ok? Bom, aí eu fiz o nivelamento e aí eu posso pegar pesado aqui já direto a partir do capítulo 2. E aí no capítulo 2, vamos tratar dos dois tributos que incidem sobre o resultado, que é o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. No capítulo 3, vamos tratar de PIS e COFINS cumulativo, porque no lucro presumido é PIS e COFINS cumulativo, tá bom? É nessa sequência. Então assista a aula e acompanhe sempre a resolução do primeiro exercício que eu faço, aí eu te dou um tempo, aí faça você o exercício 2 e aí você vai fixar com certeza, tá ok? Até já! Seguindo, você já está aí com o material? Acompanhe aí, introdução à tributação das pessoas jurídicas. Muito bem, nessas alturas eu já tenho que considerar que você já domina o direito empresarial. Como assim? Sabe o que é uma empresa individual, ou seja, empresário individual? Sabe o que é uma sociedade empresária? Uma sociedade simples, EIRELI, empresa pública, sociedade de economia mista. Por quê? Porque nós agora vamos falar de legislação tributária das pessoas jurídicas. Enfim, é a aplicação da lei do imposto de renda, certo? Então, para começo de conversa, a nossa primeira lei do imposto de renda é o Decreto-Lei 4.506, lá de 64, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 65. Essa lei é que veio sendo atualizada e modificada para chegarmos ao que vamos estudar aqui, certo aí? Muito bem, então nesse primeiro momento, nesta aula, você vai ter que entender a tributação das pessoas jurídicas de uma forma geral. Por isso, acompanhe comigo, eu coloquei assim, ó, item 1, regimes tributários das pessoas jurídicas. Aqui está uma chave que diz assim, universo de empresas. Quando se diz universo de empresas, quer dizer o quê? Que nesta chave estão todas as empresas de direito privado. O que eu disse? Todas as empresas de direito privado estão sujeitos à tributação no contexto que aqui falaremos, tá ok? Muito bem. De forma que, onde é que eu busco esse conhecimento? Lá no direito empresarial e no direito administrativo. Veja só, você já estudou, inclusive, aqui comigo? Veja, e se não estudou, fique bem atento aí, que há um outro curso que o Roberto tem, chamado Direito Empresarial, tá ok? Que, na verdade, é entender a aplicação do direito empresarial na prática, o que é uma sociedade limitada, sociedade anônima, EIRELI e etc. Tá ok? Então, nesse contexto, considero o quê? Que são empresas previstas aqui na legislação tributária de uma forma geral. Quais são todas as empresas no Brasil? O empresário individual, a antiga firma individual,
as sociedades empresárias, onde estão como principais sociedades o quê? A sociedade limitada, a sociedade anônima, outros tipos societários, a sociedade simples, e é bom lembrar que nós passamos a ter, a partir de 2011, o quê? A EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que, claro, você estuda ali dentro do direito empresarial. Sociedade Uniprofissional de Advocacia, uma sociedade nova com a Lei 13.247, lá de 2016, do dia 13 de janeiro de 2016, um novo tipo societário. Como esse tipo societário será tributado? Fique muito atento, porque está dentro desse contexto de empresas de direito privado. Que mais? As sociedades de economia mista e empresas públicas, certo? Essas duas últimas aqui, você estuda dentro do direito administrativo. Tá bom? Então, veja, esse é o universo de empresas que vão ser tributadas de que forma? É assim, ó, ou elas vão estar sendo tributadas pelo chamado Simples Nacional, ou elas estarão nos antigos regimes de tributação. Vamos por ordem. Simples Nacional é para a microempresa, e entende-se por microempresa, em primeiro lugar, o seu porte, tá ok? Então, aqui tudo que falaremos aqui é de acordo com o porte. Claro que tem outros fatores que impedem de alguém optar pelo Simples Nacional ou outros regimes, mas é um assunto a ser evoluído, tá ok? Então, veja bem, quanto ao porte, é microempresa aquela que teve receita bruta de até 360 mil no ano, certo aí? 360 mil dividido por 12 meses dá média de 30 mil ao mês. Vai guardando isso aí, tá ok? Então, essa é a microempresa que pode optar pelo Simples Nacional. Empresa de pequeno porte é aquela que tem receita bruta superior a 360 mil, mas não superior a 4 milhões e 800 mil reais ao ano. Lembrando que esse limite até 2017 era 3 milhões e 600 mil, mas que a partir de 2018 aumentou para 4 milhões e 800 mil reais. Tá certo aí? Muito bem. E o que é receita bruta? Então veja, entende-se por receita bruta a receita da atividade fim. Como assim? Aqui no direito empresarial você já viu que ao constituir uma empresa, dependendo do tipo societário, no seu contrato social ou estatuto social tem que ter uma cláusula que diga a sua atividade fim, né? Minha atividade fim é comprar e vender mercadorias. Minha atividade fim é prestar serviço de informática. Minha atividade fim é fabricar calçados. Enfim, essa é a atividade fim ou atividade econômica, certinho? E toda empresa, ao exercer essa atividade, ela deve emitir a nota fiscal, certo? O somatório dessas notas fiscais é que chamamos de receita bruta, no caso aqui do Simples Nacional. De forma que não entram outras receitas secundárias, como aluguel, juros, desconto obtido. Nada disso. Somente a receita da atividade. Entendido aí? Então, isso é receita bruta. Então, aqui no Simples Nacional, eu preciso saber a receita bruta. Entendido aí? Aí a empresa cresceu além desse limite, e aí não dá mais para ficar no Simples Nacional. Então ela vai para os antigos regimes de tributação, que é o lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Preste bem atenção. Veja, o lucro presumido é quando a receita total da empresa não for superior a 78 milhões de reais ao ano. Faça a divisão. 78 milhões de reais dividido por 12 meses dá média de 6 milhões e 500 mil reais por mês. Só para você ter uma ideia de o que é lucro presumido. Certo aí? É a chamada média empresa. E, detalhe importante,
quando se diz aqui receita total, estamos falando de todas as receitas. Como assim? Todas as receitas é a receita bruta mais as demais receitas. Então, eu somo as notas fiscais de vendas, as notas fiscais de serviço, mas também somo recibo de aluguel, descontos obtidos, juros obtidos, tudo isso eu vou somar, eu chamo de todas as receitas ou total de receitas, tá ok? Então ali em cima, receita bruta, aqui embaixo, total de receitas. Tá bom, aí a empresa passou a ter receita total acima de 78 milhões de reais, pronto. Essa é a grande empresa. Ela será tributada pelo lucro real. Então, o lucro real é quando a receita total for superior a 78 milhões de reais ao ano. Tá ok? Cogita-se o aumento desse limite, mas não aconteceu para 2018. Tá ok? Muito bem. E esses são, portanto, os regimes tributários. Tá ok? Agora, um detalhe importante. Aqui eu vou colocar até um asterisco. Por quê? Esse asterisco aqui é no sentido de uma exceção. Casos extraordinários ou casos excepcionais. Como assim? O lucro arbitrado é um regime tributário. No entanto, é somente para a pessoa jurídica que é o quê? Estiver fora da lei. Descumprir o quê? As obrigações tributárias principal e ou acessórias. Esclarecendo, lá no curso de Direito Tributário, você estuda que obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o imposto, calcular e recolher. Certo aí? E são obrigações tributárias acessórias todas as demais obrigações previstas em lei. Como assim? Veja, que a lei diz que a empresa está obrigada a emitir nota fiscal nas suas operações. Não emitiu, já é um descumprimento de obrigação acessória. Certo aí? A lei diz que a empresa deve declarar imposto de renda, por exemplo. Nesse caso, se a empresa não declara, está descumprindo uma obrigação acessória. Lembrando que nós estamos na era digital e declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado foi extinto a partir de 2014. No lugar entrou a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que ao longo do curso você aprenderá. Tá ok? Mas quem está no Simples Nacional, por exemplo, tem que declarar. Né? Que mais? A lei determina que quem está no lucro real tem que ter uma contabilidade regularmente no diário. E se a empresa não tiver, é um descumprimento de obrigação acessória. O fisco convocou a empresa como contribuinte para prestar informações. A não prestação de informações é um descumprimento de obrigações acessórias. Então guarda bem, guarde aí direitinho, é muito simples. O que é a obrigação principal? É a obrigação de pagar o imposto. Certo aí? E o que são obrigações acessórias? As demais obrigações previstas em lei tributária. Então, se uma empresa descumpre as obrigações principal e ou acessórias, ela não paga o imposto, ela não declara, enfim, ela está sujeita ao arbitramento tributário. Claro que o arbitramento tributário, né, é quase que um castigo. A gente não pode dizer que é uma punição, porque isso é um regime tributário. Mas, matematicamente dizendo, é uma punição. Quer ver? Veja que, né, ela se sujeita, descumpriu, sujeita-se ao arbitramento tributário, que é pagar um tributo majorado em pelo menos 20% ao que se pagaria pelo lucro presumido. Certo aí? Muito bem. Claro que esse arbitramento, né, é um assunto bem extenso, que lá no volume 6 da Contabilidade Geral Avançada do meu curso, eu explico isso detalhadamente. Tá ok? Mas, de qualquer forma,
para você ter uma ideia, esse arbitramento funciona assim. Existe um arbitramento de ofício quando o auditor da Receita Federal descobre que a empresa descumpriu obrigações principal ou acessória e vai arbitrar. Certo? Aí tem inclusive multa de ofício, que é pesadíssimo. Certo? E existe também o arbitramento espontâneo. A empresa não vem cumprindo as obrigações principal ou acessória. E os empresários já não dormem direito. Sonham de que o auditor chegou à sua porta, certo? Então, nesse caso, antes que isso aconteça, a própria empresa pode espontaneamente fazer o seu arbitramento nos termos da lei e oferecer tributação, pagar tudo de imediato, ou então pedir um parcelamento que entra para a legalidade. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. E esse arbitramento, como eu disse, né, se identificada a receita bruta da empresa, arbitra-se o que? A receita bruta em 20% acima do que é tributado no lucro presumido. Certo? Isso na parte do imposto de renda, porque na parte de contribuição social, PIS e COFINS é o mesmo procedimento. Né? Então tem uma majoração no imposto de renda. E se não conseguir identificar a receita, hoje em dia dá para identificar, né, todo o sistema financeiro, cartão de crédito, tudo isso oferece facilidade para identificar a receita bruta. Mas se for impossível de identificar a receita bruta, né, então, nesse caso, há outros meios de arbitrar em cima da folha de pagamento, do capital social, do ativo da empresa e uma série de outros fatores. Entendido? Então, isso é o arbitramento tributário, que é uma exceção. Agora vamos evoluir um pouco mais. Veja, tá vendo que eu coloquei aqui antigos regimes de tributação? Então acompanhe comigo historicamente. Veja, você sabe que no dia 5 de outubro de 88 foi promulgada a Constituição Federal, não é isso? Pois muito bem, antes da Constituição, como é que funcionava? Né? Antes da Constituição, os pequenos sofriam demais das contas. Quer ver? Porque não existia o Simples Nacional. E nem a Constituição anterior, né, previa isso, certo? De forma que, veja, nós tínhamos os regimes de tributação somente lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, certo? Paralelamente a isto, existia a Lei Figueiredo, que determinava que aquelas empresas que tivessem receita bruta de até 10 mil ORTNs da época, né, estava isenta do imposto de renda do PIS e do FINS social que existia na época, que depois transformou-se em COFINS, certo? Mas então isso eram aquelas empresas bem pequenininhas mesmo, tá? Mas ela tinha que pagar outros tributos, né? Como IPI, ICMS, etc e tal, tá? Então ela só tinha essa isenção. Então, todas as empresas estavam no lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Aí você vai ver que não é fácil pagar tributos nesses regimes. Tá? É caríssimo e, imagine, né, tem que pagar tributo por tributo. E aí fica aquele empresário. Né? No dia 1º paga um tributo, no dia 2 paga outro tributo, no dia 3 paga outro tributo. Então ele vai ficar pensando, eu vou pagar tributo ou eu vou trabalhar? E os pequenos não têm um departamento de, né, fiscal para isso. Então, e nem tem condições. E aí, o que acontecia? As pequenas empresas ficavam na desobediência civil. Na verdade, era o Estado que legislava mal. E aí, então, a Constituição disse o quê? Que as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, devem receber um tratamento diferenciado. O que quer dizer isso? Se já existe uma lei para lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, tem que vir uma outra lei, diferente desta, para simplificar a tributação dos pequenos. E assim, então, é que nasceu o Simples Nacional, depois da Constituição, e isso em breves palavras para você. Entendido? Por isso é que nós temos os antigos regimes de tributação e o Simples Nacional. Em termos de porte, começamos a explicar o Simples Nacional e depois os regimes de tributação. Agora acompanhe a diferença entre uma coisa e outra. Veja só, veja. Qual a diferença entre Simples Nacional e os antigos regimes de tributação? Que está aí no seu item 2. Então veja, Simples Nacional versus antigos regimes de tributação. 2.1, Simples Nacional. 2.2, antigos regimes de tributação. Conforme eu expliquei, né, antes não tinha Simples Nacional. Antes eram apenas os regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado.
certinho? Como é que funciona primeiro isso aqui? Como era antigamente, né? E continua, tá ok? Então, os antigos regimes de tributação, a forma de tributação é o que? Individualizada. Era e continua sendo para o lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, certo? O que isso significa dizer? Que eu, contribuinte, tenho que pegar a lei do imposto de renda. O que eu disse? Eu, contribuinte, tenho que pegar a lei do imposto de renda, estudá-la, entendê-la e calcular o imposto de renda da pessoa jurídica. Preencher um DARF, uma guia e recolher. Certo aí? Agora, eu vou pegar a lei da contribuição social sobre o lucro líquido, que é outra lei, vou estudá-la, entendê-la e aplicá-la. E calcular a contribuição social sobre o lucro e preencher uma outra guia, um outro DARF e recolher. Certo aí? Vou fazer o mesmo com o PIS, vou pegar a lei do PIS, estudar, calcular e recolher. Vou pegar a lei da COFINS, calcular e recolher. Vou pegar a lei do INSS patronal, calcular e recolher numa outra guia. Eu vou pegar a lei do IPI, calcular o IPI e recolhê-lo. Vou pegar a lei do ICMS, estudar, entender, calcular e recolher numa outra guia. E vou pegar a lei do ISS, calcular e recolher numa outra guia. Sem contar que há outros tributos também que têm que ser recolhidos separadamente. Tá ok? Então, quem está nos antigos regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que continuam em vigor, tem que calcular tributo por tributo e recolher. Né? Veja que acaba precisando de especialistas, né? De preferência um departamento fiscal, departamento só para atender ao fisco, de calcular esses tributos. Haja especialistas e custo para a empresa. Então não é para qualquer empresa, certo? Daí é que tem que ser somente para a empresa que tem o quê? Receita total acima de 78 milhões de reais, dividido por 12 meses, média de 6 milhões e 500 mil. Então uma empresa dessa tem condições de ter um departamento fiscal ou contratar um excelente escritório de contabilidade onde os contadores estudam, fazem cursos, se atualizam o tempo todo para ter condições de calcular esses tributos. Entendido aí? E os coitadinhos dos pequenos? Bom, como eu disse, só existiam estes aqui antes da Constituição. E a Constituição disse o quê? Que as micros e pequenas empresas devem receber um tratamento o quê? Diferenciado. Está lá no artigo 146 da Constituição. Certo aí? Muito bem. E aí, o artigo 146 da Constituição foi alterada com a emenda constitucional 42 de 2003 e possibilitou uma coisa muito interessante, que é isso aqui. Simples Nacional, Lei Complementar 123 de 2006, que entrou em vigor em julho de 2007. Claro que anteriormente teve o Simples Federal, mas essa história você vai acompanhar no curso, né, mais adiante. Certo aí? No curso de Simples Nacional, evidentemente. Certo? Agora, olha só. 2.1, Simples Nacional. Aqui, minha gente, né, é para resolver, né, a dificuldade que os pequenos têm. Qual é a dificuldade que os pequenos têm mesmo? É essa burocracia toda de calcular tributo por tributo e recolher. Além de caro, é burocrático e impossibilita os pequenos a, né, produzirem e crescerem. Por isso a Constituição disse o quê? Artigo 146, que os pequenos devem receber um tratamento diferenciado. E aí veio uma lei diferente daquela lei do imposto de renda. Veio a lei do Simples Nacional, que diz o quê? Que no Simples Nacional eu vou recolher tributos de forma unificada. O que quer dizer isso? Eu vou recolher um só imposto, um só tributo, por assim dizer, e recolho esses 8 de uma só vez. É isso mesmo, simplificou, é assim, ó. Tributo unificado. Claro que não existe esse título na lei. Eu estou aqui usando para facilitar. Tá ok? Muitos professores chamam isso de DAS. Depois você vai entender por que é o DAS. D-A-S. Que é a guia de recolhimento do Simples Nacional, na verdade. Mas, na verdade, olha só. Eu pego a receita bruta, que é a receita da atividade fim, aplico uma alíquota que
hoje vai de 4,5% a 33%, evidentemente que tem que calcular a alíquota efetiva, uma série de fatores aí, mas não precisamos entrar nesse detalhe agora, tá? Só para você ter uma ideia, que a alíquota nominal vai de 4,5% até 33%, certo? Dependendo do faturamento. E aí, veja, eu pego essa receita bruta, aplico uma alíquota e encontrei o que? O tributo unificado, um só tributo. Ao recolher esse tributo, nele estão inclusos quais tributos? Todos aqueles, ó. Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, INSS patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte do ISS e ISS se for contribuinte do ISS. Tá ok? Só lembrando que no meu curso de Direito Empresarial eu explico tudo sobre o que é contribuinte do ICMS, o que é contribuinte do ISS, o que é contribuinte do IPI. Lá dentro do meu curso de contabilidade também você estuda tudo isso, tá ok? E como, né, esse tópico aqui é exclusivamente de introdução à legislação tributária, tá? Não vou tecer nesses detalhes agora. Considero que você tem esse conhecimento, tá ok? Então, olha só, que a empresa tem que recolher, né, o imposto, o quê? Tributo unificado ou imposto unificado. É um apelido que a gente dá, né? Como assim? Eu pego a receita bruta, somo as notas fiscais de vendas, as notas fiscais de serviço, só, aplico uma alíquota de acordo com, né, os anexos à tabela, tá ok? Que vai de 4,5% ou a 33%, conforme o caso, e preencho a guia chamada DAS, não é DARF, é DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, tá ok? E recolho até o dia 20 do mês seguinte, conforme veremos já já. Tá? Ao recolher um só tributo, já estou recolhendo de uma só vez esses 8 tributos, tá ok? Agora é memorização, é com você. E eu lhe pergunto, ao recolher o tributo unificado dentro do Simples Nacional, quantos tributos estão inclusos? Vamos lá, diga aí. 5 mais 3, 8, tá ok? Beleza, e quais são? Vamos? Quero que você me diga, tem que saber, tá ok? Não é só assistir, é entender e memorizar também. Por quê? Porque mais adiante eu já vou estar levando em consideração que você guardou essa informação. Então vamos lá. 1. Imposto de renda da pessoa jurídica. 2. Contribuição social sobre o lucro. Olhando para cá. 3. PIS. 4. COFINS. 5. INSS patronal. 6. IPI, se for contribuinte do IPI, uma indústria. 7, ICMS, se for contribuinte do ICMS. 8, ISS, se for contribuinte do ISS. Entendido aí? Guardou? Pronto, podemos prosseguir.